Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer essa peça em crochê super delicada. Para ela eu usei o rosa, Teco Brasil, e os detalhes em cru. Vamos começar? Eu vou usar a agulha número 3,5 e barbante, ordem 6. Vou começar fazendo anel mágico. Introduz a agulha aqui, nessa alça de cima. Puxa a alça de baixo. Já vem torcendo a agulha. Laça o fio e traz aqui para dentro da argola. Nosso anel já tá pronto. Aqui eu vou começar fazendo um ponto alto falso. Passo a agulha por baixo do anel, com 2 alcinhas, faço um ponto baixo e uma correntinha. Já tô com o meu primeiro ponto alto falso. E agora a gente vai fazer mais 11 para totalizar 12. Tô fazendo aqui o 12º ponto alto. Vou fechar o anel. E podemos cortar o fio porque a gente vai trocar de cor. Para dar o acabamento aqui, a gente introduz a agulha na cabeça do segundo ponto alto. Pega esse fio, passa por dentro, vendo que ele foi lá para trás. Volta aqui na cabeça de onde ele saiu. Introduz de novo. Dá uma ajustada. Então, aqui a gente tem o miolo do nosso americano pronto. Depois a gente arremata esse fio. Vamos trocar de cor. Tô aqui agora com o fio na cor cru. Vou posicionar ele aqui atrás de qualquer cabecinha dessa aqui de ponto alto. Posiciona a agulha dessa forma, gira, ajusta ela aqui embaixo, laça o fio, porque a gente vai começar um ponto alto aqui dentro da correntinha do topo do ponto alto. Laça o fio, passa por dentro de 2 alças, não finaliza o ponto alto, laça o fio de novo, entra aqui na mesma base, volta, tô com 4 laçadas na agulha, passa por dentro de 2 e agora passa por dentro de 3. Vai ficar dessa forma. Agora a gente vai fazer um picô. 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui dentro dessas 2 alcinhas. Laça o fio, faz um ponto baixo. Laça o fio, vamos fazer a mesma coisa na próxima corrente. Passa por dentro de 2, laça o fio, fica com 4, passa por dentro de 2, passa por dentro de 3. Vamos fazer o picô, 3 correntinhas, vem aqui dentro desses 2 lacinhos, puxa o fio, faz um ponto baixo. Novamente, laçou, introduz aqui na base, passa por dentro de 2, laçou de novo, introduz na base, passa por dentro de 2, passa por dentro de 3. E vamos fazer o picô, 3 correntinhas, introduz aqui nessas 2 alcinhas, puxou, fez o ponto baixo. Vamos seguir dessa forma até completar 12 motivos. Cheguei aqui no final da carreira, vou cortar o fio, porque a gente vai voltar a crochetar com o rosa. O acabamento aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Introduz a agulha aqui, nessa alcinha, traz o fio aqui por baixo. Então, esse é o primeiro caminho que ele vai fazer. Agora, a gente vai levar ele lá pra trás. Levou pra trás, prende ele aqui dentro dessa alcinha. Agora, a gente volta lá naquela correntinha que o fio saiu, passa ele aqui por dentro. O ideal é vocês fazerem isso com uma agulhinha menor. Essa aqui é 3,5, faz com uma 2,5 ou com uma agulha de tapeceiro. Então, aqui, ó, a gente já finalizou. O fio ficou aqui pra trás, depois a gente dá um nó e esconde. Vamos voltar a trabalhar com o rosa. Vamos rodar a agulha no fio, deixar ela presa, dar uma laçada, introduz aqui nessa base,
E agora a gente vai fazer um meio ponto alto. 3 correntinhas de separação, laço fio, introduz na base, meio ponto alto. 3 correntinhas de separação, laço fio, introduz na base, puxa o meio ponto alto. 3 correntinhas, laço fio, introduz na base, puxa o meio ponto alto. 3 correntinhas, laço fio, introduz na base. Nós vamos seguindo assim até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui dentro do topo do primeiro ponto alto. Pode introduzir a agulha aqui na salsinha, puxar um ponto baixíssimo. Faz um pontinho baixíssimo aqui dentro também. Da primeira correntinha lá do espaço, passa aqui por baixo. Nós vamos começar aqui com um ponto alto falso. E vamos fazer mais 3, totalizando 4 pontos altos. Faz uma correntinha de separação e põe mais 4 pontos altos dentro do próximo espaço. Uma correntinha de separação, 4 pontos altos dentro do próximo espaço. E assim a gente vai fazer até o final da carreira. Agora a gente vai fechar a carreira e vamos começar um trabalho para não ficarem marcas nas emendas. Então, aqui eu vou vir na primeira correntinha do ponto alto falso que eu fiz, vou fechar com ponto baixíssimo. Vou alongar esta argolinha, vou pular essa correntinha aqui de topo, vou vir na próxima com a agulha de trás para frente e vou levar essa argola lá para trás. Ela tá aqui, eu vou passar por baixo da mesma correntinha. Ela tá aqui, vou passar por baixo da mesma correntinha, vou puxar o fio, vou ficar com as 2 argolinhas e vou fazer meu primeiro ponto alto falso. Tá aqui. Essa carreira, ela vai ser parecida com a anterior, só que a gente vai fazer um aumento. Então, aqui vão ter 5 pontos altos. Já fiz o primeiro. Esse aumento vai ser sempre no último ponto alto. Então, aqui, em vez de fazer só um ponto alto, eu vou fazer 2. Dá uma correntinha de separação, vem pro próximo bloquinho, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Então, vocês vejam que tem 3 pontos altos e 2 no mesmo espaço aqui, que configurou o aumento. Então, vamos repetir. Uma correntinha de separação, vamos lá. 1, 2, 3, 4, e faz mais um ponto alto aqui. 5. Correntinha de separação, e vamos fazer assim até o final da carreira. Tô chegando de volta aqui no primeiro bloquinho, onde já tem 3 pontos altos prontos. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o primeiro. E o segundo. Já tinha 3, formou 5. Vamos alongar essa argolinha. Vem aqui, nessa cabecinha do ponto alto, do segundo, que o primeiro era um ponto alto falso. Introduz a agulha de trás para frente e puxa a argola lá para trás. Então, aqui, a gente já fechou o bloquinho. Já vamos começar a próxima carreira. A alcinha tá lá atrás, introduz aqui na mesma base, fica com fica com 2 argolas, puxa o ponto baixo, uma correntinha, tô com o primeiro ponto alto feito, e aqui em cima do próximo, a gente faz 2 pontos altos juntos. Fiquei com 3, uma correntinha de separação, e agora vai ser 1, 2, 3, 4, 5, e o aumento, 6 pontos altos. Uma correntinha de separação, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos.
uma correntinha de separação, e a gente vai fazendo assim até chegar aqui de volta. Chegando aqui de volta no primeiro bloquinho, fazer o primeiro ponto alto, segundo e o terceiro, que com aqueles outros 3 vai formar 6. Eleva a argolinha, introduz a agulha aqui de trás para frente, leva a argolinha lá para trás, ajusta, já fechamos aqui o nosso bloco. Vamos começar agora a carreira em que os bloquinhos vão ter 7 pontos altos. Então, aqui já vou fazer o primeiro ponto alto falso, que é um ponto baixo, uma correntinha. E no último ponto alto, a gente faz o aumento com 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, e vamos começar o bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um na mesma base, 7 pontos altos juntos. Faz a correntinha de separação e vamos colocando 7 em 7. Finalizando aqui a carreira, eu vou alongar a minha argolinha, bem com a agulha de trás para frente, aqui no topo do segundo ponto alto, leva a argolinha lá para trás. E aqui a gente fechou a carreira. Para levantar a próxima carreira, vamos começar com o ponto alto falso. Introduz a agulha, para ficar com as 2 alcinhas, faz um ponto baixo, uma correntinha. Já temos aqui o primeiro ponto alto falso. Na próxima base, a gente vai colocar 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Uma correntinha de separação. E aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Uma correntinha de separação e nós vamos enchendo todos os bloquinhos dessa carreira com 8 pontos altos. Finalizando aqui a carreira, vamos alongar a argolinha, vem de trás para frente com a agulha, leva a argolinha lá para trás. Estamos com a carreira fechada, agora vamos passar aqui por baixo, na mesma base, puxa o ponto baixo, a correntinha, fizemos um ponto alto falso. E aqui, na última base, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha de separação e vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos, uma correntinha de separação, e agora todos os bloquinhos vão ter 9 pontos altos. Sempre lembrando do aumento no final o aumento vem no final do bloco. Vamos fechar a carreira, já deixei aqui alongado a minha argolinha. Traz a agulha de trás para frente, leva a argola lá para trás. Vamos começar a próxima carreira, passa aqui por dentro com a agulha, puxa um ponto baixo, uma correntinha, já temos o próximo, já temos o ponto alto falso pronto. Agora a gente vai aqui na próxima base e puxa 2 pontos altos, uma correntinha de separação e no próximo bloquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 pontos juntos, agora 9, 10. Uma correntinha de separação. E essa carreira vai ser toda de bloquinhos com 10 pontos altos.
Vamos fechar aqui a carreira. Alonga a alcinha, vem com a agulha de trás para frente, aqui em cima do segundo ponto alto. Leva a alcinha lá para trás. Agora a gente vai começar uma carreira que não tem aumento e que não tem espaço entre os blocos. Nós vamos fechar toda uma carreira circular de ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente vai puxar. Então, a gente vai puxar o primeiro aqui, que é o falso. Aqui mais um. Aqui nesse espaço a gente vai colocar um, mas para ficar mais elegante, a gente vai fazer assim, passar dessa forma, olha, vai ficar aqui por dentro da correntinha. Tá vendo? Não vamos entrar lá por baixo, não. E vamos seguindo ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui naquele espacinho de uma correntinha, vamos introduzir passando aqui, ó, por cima dessa alcinha da corrente. Então, aqui a gente vai seguindo ponto alto em cima de ponto alto até fechar a carreira. Essa carreira ela vai ficar com 132 pontos altos. Chegamos aqui no final da carreira. Vamos cortar o fio para trocar de novo. Peguei minha agulhinha 2,5, introduz aqui de trás para frente, levo o fio lá para trás. Volta aqui na base de onde ele saiu, puxa o fio. Deixa ele aqui, depois a gente arremata. Estamos aqui com a base pronta. Vou pegar aqui o meu fio cru, vou prender ele aqui atrás, segurando com o dedo. E essa carreira, ela vai ser igual aessazinha aqui. Faz esse movimento com a agulha para ela ficar presa. Laça. Introduz aqui em qualquer base. Passa por dentro de 2 alcinhas. Laça de novo, introduz na mesma base. Vamos ficar com 4 alças. Passa por dentro de 2, passa por dentro de 3. Sobe 3 correntinhas. Volta aqui dentro dessas 2 primeiras alcinhas. Puxa um ponto baixo. E aí, a gente fez aquele ponto picô. Laça o fio. Não vai no próximo. Pula um ponto de base. E aí, a gente introduz. Passa por dentro de 2. Laça de novo, entra na mesma base. Passa por dentro de 2. Passa por dentro de 3. Vamos fazer o picô. 3 correntinhas. Entra aqui nessas 2 alcinhas. Puxa o fio. Ponto baixo. Laça. Pula um ponto de base. Vai no próximo. Passa por dentro de 2, laça, mesmo ponto de base, passa por dentro de 2, passa por dentro de 3. Picou 3 correntinhas, entra aqui nas 2 alcinhas, puxa o fio, ponto baixo. Então, a gente vai seguindo essa ordem até terminar a carreira. Cheguei aqui no final da carreira, já cortei o fio, que agora a gente vai voltar pro rosa. Para arrematar, eu vou vir aqui nessa alcinha. Vou trazer o fio aqui por baixo, de baixo para cima. Agora, a gente vai introduzir a agulha aqui no picô. Levar o fio lá para trás. Pode esconder ele aqui por dentro do fio atrás do picô. E vamos finalizar lá na correntinha de onde ele saiu. Então, aqui, a gente tá com a carreira terminada. Vamos voltar pro rosa. Vamos firmar o fio aqui atrás. E laçar a agulha dessa maneira, para ela ficar presa. Podemos laçar o fio, que a gente vai fazer o meio ponto alto, ó. Introduz aqui nessa correntinha que tá entre os 2 pontos picô.
e vamos puxar um meio ponto alto. Faz 2 correntinhas de separação, laça o fio, vem aqui na próxima base entre os 2 picô, meio ponto alto. 2 correntinhas, meio ponto alto. 2 correntinhas, meio ponto alto. Nós vamos assim até o final da carreira, fazendo esse contorno em volta dos pontos picô, que foi a mesma coisa que a gente fez aqui. Cheguei aqui no final da carreira, mas veja que eu parei aqui num meio ponto alto. Eu não vou fazer 2 correntinhas, eu vou laçar o fio, introduz aqui no topo, puxa o fio e vamos fazer um ponto alto. E ele vai ficar assim. A gente vai começar a encher essas argolinhas com ponto alto. Então, vou passar aqui por baixo, vou puxar o fio. Fazer um ponto baixo, uma correntinha, para ser o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 4, porque cada espacinho desse vai ter 5 pontos altos. Vamos direto para o próximo espaço, faz um ponto baixo. Laça o fio, vai para o próximo espaço, faz 5 pontos altos. No próximo espaço, ponto baixo. Então, essa carreira, ela vai sendo construída assim, 5 pontos altos, um ponto baixo, 5 pontos altos, um ponto baixo, até o final. Chegando aqui no final, o último ponto vai ser o ponto baixo, vamos cortar o fio. Vai ser a nossa última troca de cor. A gente vai pular essa, introduz aqui a agulha e leva o fio lá pra trás. Volta aqui de onde ele saiu, introduz a agulha e puxa. Estamos aqui com a carreira finalizada. Vamos pegar o fio cru novamente. Firma o fio aqui na direção do ponto baixo. Gira a agulha. Pra ela ficar presa e dá 2 laçadas. Aqui dentro, no topo do ponto baixo, a gente introduz e vamos puxar um ponto alto duplo. Então, passa por dentro de 2, passa por dentro de 2, passa por dentro de 2. Temos aqui o ponto alto duplo. Agora, a gente vem aqui no terceiro ponto alto do leque, 1, 2, 3, introduz a agulha e faz um ponto baixo. 2 laçadas, vai no ponto baixo, introduz, puxa um ponto alto duplo. 3 correntinhas de separação, 1, 2, 3, laça 2 vezes, vem na mesma base, introduz a agulha, vamos puxar outro ponto alto duplo. A gente vai ficar com essa voltinha aqui. Conta 3 pontos altos, introduz a agulha, faz o ponto baixo. Laça 2 vezes, vai no ponto baixo, puxa um ponto alto duplo. 3 correntinhas de separação, laça 2 vezes, vai na mesma base, faz outro ponto alto duplo. Para fechar, vai no terceiro ponto alto do leque, faz um ponto baixo. Aqui a gente vai construindo esse arranjo em torno de toda a carreira. Ponto alto duplo, 3 correntinhas, ponto alto duplo na mesma base, fecha com ponto baixo em cima do terceiro ponto alto. Laço o fio, um ponto alto duplo, 3 correntinhas, um ponto alto duplo na mesma base e vamos seguir assim até o final da carreira. Tô chegando aqui no final da carreira, vou dar 2 laçadas para poder fazer o ponto alto duplo desse primeiro ponto baixo. Então, ó, fizemos o Vzinho. E para fechar aqui, aquelas correntinhas, a gente não vai fazer. Vamos fazer a mesma técnica da carreira anterior. Só que aqui a gente vai laçar 2 vezes. Vamos vir aqui na cabeça do ponto alto e vamos puxar um ponto alto duplo. Passa a agulha aqui por baixo. Pesca o fio. Vamos fazer um ponto baixo.
e uma correntinha, que vai ficar sendo o nosso primeiro ponto alto. Agora, a gente vai fazer um mini picô. Uma correntinha, vem aqui na correntinha anterior, introduz a agulha, busca o fio, faz um ponto baixo. Laço o fio, ponto alto. E esse mini picô de uma correntinha só. Uma corrente, vem aqui nesses dois lacinhos, puxa o fio, ponto baixo. Laço o fio, vamos fazer mais um ponto alto. Um mini picô de uma correntinha só, uma corrente, volta aqui nessa base de dois lacinhos, puxa o fio, faz o ponto baixo e o último ponto alto desse espaço. Então, a gente vai ficar com esse motivo. Agora, a gente vem aqui dentro desse ponto baixo, puxa o fio, faz outro ponto baixo. Laça o fio e vamos repetir o motivo anterior. Um ponto alto, um mini picô, que é uma correntinha, volta aqui nos lacinhos, puxa o fio, faz um ponto baixo. Laçou, um ponto alto, um mini picô, que é uma correntinha, volta aqui nos dois lacinhos, puxa o fio, faz um ponto baixo. Mais um ponto alto, uma correntinha, volta nos dois lacinhos, puxa o fio, faz um ponto baixo. E o último ponto alto. Então, ficam 4 pontos altos e 3 pontinhos picô de uma correntinha só. Para finalizar aqui, a gente vai fazer aquele ponto baixo centralizado. Então, a gente vai introduzir aqui no centro do ponto baixo e puxar outro ponto baixo. Vamos seguindo assim até o final da carreira. Chegamos aqui no final da carreira, vamos cortar o fio. Vamos introduzir a agulha no picô aqui nessa alcinha da frente. Puxa o fio para cima. Leva ele lá para trás. Passa aqui por dentro da alcinha que tá atrás do picô. E vamos voltar, finalizando aqui na cabecinha do ponto baixo de onde ele saiu. A carreira tá terminada. Agora eu vou mostrar como eu faço um arremate e todos os outros podem ser feitos da mesma forma. Aqueles fios que iniciaram a carreira, como por exemplo esse aqui, a gente pode esconder ele aqui dentro de alguns pontos do avesso. E cortar. Já o fio que finalizou a carreira, como esse aqui, a gente vai dividir ele em dois, então vai ficar 3 fios. Vou puxar aqui pra dentro de algum ponto. Aí, eu dou um nó. Outro nozinho. Agora, eu posso juntar eles de novo. E aí, eu vou esconder por dentro dos pontos do avesso, mas depois de ter dado o nó. A gente leva. E por uma questão de segurança, a gente traz de volta. Tá vendo? Ele foi e voltou, ele tá bem preso. Se quiser passar um pouquinho de cola, mas não é necessário. E aqui tá a nossa peça pronta. Peça linda e delicada.